Então, a carga, como é que a gente calcula? A gente vai pegar a vazão. Qual é a vazão de Ibirama? Vou botar só os valores, aí vocês fazem as conversão certinha aí, tá? 55 litros por segundo, vezes 86.400, vezes 0,8, que é a taxa de retorno. Isso aqui vai dar, qual é a vazão? 3.800 e alguma coisinha? Não sei, 3... Falei? É 3.800 e alguma coisa. Vocês não calcularam? Calcula. Eu acabei pegando do exercício anterior, professor, eu não calculei isso. Dá 3.800 e 1.6. 3.800. Tá. Quem é que falou ali antes do Natan? Eu. Tem que falar o nome, eu não sei quem é. Milena, qual a vazão que você disse que pegou? É que eu peguei esse valor ali da carga, eu peguei já do exercício anterior, sabe? Ah, sim, mas lá foi vinculado a uma vazão, né? Sim. Você vê qual vazão que foi colocado lá. A carga é para dar 1.330. Eu tô com essa vazão ainda. 6 metros cúbicos por dia. É essa a vazão, né, Natan? Isso. Tudo bem. O que a gente tem que fazer agora? Explica pela DBA. Por enquanto, a gente só teve vazão. Vazão. O que a gente quer agora é a carga. Então, carga é igual a nossa amiga vazão ali, 3.801,6 metro cúbico por dia, vezes a nossa DBO. Qual a DBO do esgoto? 250. 0,35 quilograma por metro cúbico. Correto? Isso. Isso vai ser igual a... 1.330. Por favor, falem para mim aí. 1.330,56. Eu arredondei. A unidade. Quilograma por dia, né? Isso. Juliana, você chegou nesse valor? Deu esse valor também para mim também, professor. Então tá. Próxima etapa. O nosso amigo LV. Vocês têm duas opções, como eu estava... Não sei se vocês ouviram a conversa que eu tive com o Natan ali antes. Poderia usar o 0,15, né? Você adota ou você calcula. Como é que eu calculo? Você tem uma equaçãozinha aqui, ó. Cadê? Então, a taxa de aplicação volumétrica, ela é uma faixa ou você adota. E, obviamente, esse valor, você calcula, né? Esse valor que você calcular vai ficar compreendido dentro dessa faixa a partir da temperatura que você inserir aqui. Tá bom? Eu usei a formulazinha. Se botar... Qual o valor de temperatura que você encontrou para Ibirama, Natan? Eu não procurei, eu adotei os 18 graus que o professor falou e assumi que aquilo ali era uma verdade absoluta. Tá bom, mas na prática, o que você tem que fazer é procurar no site, sei lá, do Repagre Ciranda da Vida, Sim. E ver qual é a temperatura média do mês mais frio do município que você está querendo implementar a lagoa. Ou segue ali o exemplo do Van Sperling. Ele botou 0,15, tá? Aí você segue o passo a passo dele. Só que 0,15 é meio baixo, né? Não? Ele está falando lá que é meio... como é a palavra que ele usa? Vamos falar que é baixo ali, né? Tá cauteloso demais. Com 18 dá 0,26. Só
Só fazer um parênteses agora aqui. Ele, na temperatura do exercício, do livro, é 23, né? Ah, não, mas aquela é a temperatura do mês mais baixo? Ah, eu já não sei o do livro. Provavelmente sim, às vezes é uma cidade lá pro norte, né? Não sei. Mas é que se eu for usar... Bom, aí é acima de 20, né? Não, pode ser que sim. Aí vai dar o 0,15 ali dele, Né? que é acima de 20. Então, cuidado, assim, você tem duas alternativas. Ser mais exigente e calcular para a temperatura local, ou pegar a faixa ali e trabalhar dentro. Muito bem, então o que vocês escolhem? Vamos usar esse 0,15 aqui, mas sabendo que ele pode ser calculado? Eu usei o 0,15, depois que eu paguei tudo. Tá. Eu vou seguir com o 0,15 aqui, porque tem muita coisa que já está calculadinha para frente, daí a gente não precisa ficar recalculando. Tá. Mas saibam que vocês podem obter a partir daquela equação lá do livro do Von Sperling. Uhum. Então, a nossa... Professor, Pois não? é uma pergunta. Esse 0,8 é do que ali? Taxa de retorno. Ah, tá. Obrigada. Nada. Você sabe o que é a taxa de retorno, né? Taxa de retorno é o tanto de esgoto que vai retornar ali para a estação em função da quantidade de água demandada na cidade. Nesse caso, 80%. Então, a gente usou 0,15 aqui, ó. Quilograma de DBO por metro cúbico dia. 8.866. Muito bem. Então, a letra B está respondida também. A gente vai seguir aqui o livro do Von Sperling. A letra C é para calcular o volume. Positivo. Então, volume igual à nossa carga, 1.330,56, dividido pelo nosso LV, nossa COV, 0,15. Então, 1.330,56 dividido por 0,15. 8.870. Metro cúbico. Tudo bem até aqui? Sim, aí o TDAH bate. Sim. Muito bem. Vamos agora para a letra D. TDAH é igual ao volume oito oito setenta dividido pela nossa vazão. Quanto era a vazão? 3.871,6. Então, 2,33. 2,33. Vamos supor, pessoal, que vocês tivessem feito o caminho do Natan. Qual é o caminho do Natan? O caminho do Natan foi calcular o COV. Como ele calculou? Ele foi lá naquela equaçãozinha. Mostrei para vocês. Então, LV é igual a 0,02 vezes a temperatura menos 0,10. Vamos voltar lá no nosso exercício. Vai dar ruim. Vai dar ruim? TDAH eu acho que vai. Não é problema. Vamos pegar aqui. Então, é a nossa COV também, né?
0,02 vezes 18 menos 0,1. Era essa a equação, né? Isso. Então, 0,02 vezes 18 menos 0,1. 0,26, né? Daria o vale B. 0,26 o quê? Quilograma de DBO. Cúbico por dia. Qual é o nosso volume? Aí substitui aqui, ó. Deixa eu botar para cá e fazer um outro, senão. Então, o volume, ao invés de dividir por 0,15, eu vou dividir pelo 0,26. Muito bem. Quanto que dá isso? 5.115,38. 5,56 dividido por 0,26. 5.117? 115, não é? Ah, é que eu... O meu deu 5.117. Bem. Então, aqui, ao invés de ser 8.000, ser 5.117, dividido pelo nosso vazão. A vazão é a mesma, né? Sim. Dividido por 3.801,6. Bom dia! Bom dia! 1,4? 1,34. 1,34. E aí, qual a conclusão? Que deu ruim. Será? Deu 1,35 dias, né, o TDAH, E por que isso é ruim? porque ele tem que ficar na faixa de 2 a 6. Isso, está fora da faixa, né? A gente viu ali anteriormente que é de 2 a 6. Mas o que será que é mais importante, né? A gente usar para essa temperatura, o que isso quer dizer? Que a gente está usando um LV meio pesado? Está usando uma COV meio alta? Eu confiaria mais na equação do livro. Eu faria com um LV de 0,26 e ajustaria o volume ali para dar um TDAH mais adequado, talvez. Mas como é que você vai ajustar o volume sem mexer na carga? Porque vamos ver, vamos voltando aqui, Natal. Então você usou aqui o volume de 5,17. Esse é o problema, né? Uhum. E ele foi determinado aqui nessa equação anterior. De onde ele veio? Ele veio da carga que eu estou aplicando dividido pela carga volumétrica, que é o 0,26, que foi o que você calculou. Sim. Então o problema é esse aqui, ó. Assim, teoricamente, né? Se você fosse encarar. O problema é o 0,26. Para você mudar o TDAH, você vai ter que mudar o 0,26. Certo. Certo? Ó, o que está escrito aqui, o Von Sper está falando, isso aqui é um valor conservativo. Estão acompanhando aqui meu mouse? Sim. O que é conservativo? Esse 0,15 aqui, ó. Contudo, maiores valores poderiam levar a uma lagoa de volume pequeno e resultar, consequentemente, num baixo tempo de detenção. Tá? Vamos dar uma olhadinha no que o livro fala. Ele fala para olhar a seção 3.3a. Vocês chegaram a olhar lá? Não lembro. Que página que é? Ah, tem que caçar ali, né, filho? Perfeito, né? 3.3, seção 3.3 do livro do Lagoas Facultativas. 3.2. Vamos pegar aqui. Cadê
51. Estão procurando? Uhum. Olha só. Estão vendo essa frase aqui, ó? Sim. Ele está falando aqui nesse capítulo, nessa parte, sobre o quê? Sobre justamente o volume, que foi o que a gente se debateu ali no TDAH, né? Então ele fala assim, para esgoto doméstico, o volume final adotado para a lagoa anaeróbia é um compromisso entre dois critérios, tempo de detenção e taxa volumétrica, objetivando, na medida do possível, satisfazer ambos. Então, a ideia é satisfazer ambos na medida do possível. Aí ele faz um comentário aqui. Para efluentes industriais, a definição do critério é o LV, a taxa de carregamento orgânico. Tá? Então, o nosso LV, para aquela temperatura, ficou um pouco alto. Mas 18, vamos fazer assim, ó. Procurem aí o que eu pedi para vocês. Temperatura média do mês mais frio de Ibirama. Façam essa busca. Eu não acho que é 18. E aí eu gostaria que todos participassem. Camila, deixa eu ver aqui quem mais está na aula. Clarice, Maiara. Vamos interagir aqui, vamos... Pegar umas fontes diferentes ali, vamos ver se dá uma... Pegue uns da Embrapa, do Pagre Ciran, outro do INPE. Se eu não me engano, na última aula, o Felipe tinha dado um valor de temperatura de 14 graus, ou 13, que ele tinha encontrado na EPAGRE. Tá, do mês mais frio, né? Do mês mais frio lá tinha dado um valor bem baixinho lá. Tava entre 14 e 15 graus. Tá, então vamos botar aqui 14. Então vai dar aqui 0,18. Então vai ser 0,16, aqui vai ser 0,18. $7.392. Aí agora, pegar igual volume sobre a vazão. 7.392. Não, eu estou calculando errado. Não era nesse. Era aqui. Deu 1,94. Tá quase ali, né? 1,94. 1,94 dias do TDAH. Praticamente 2 dias, né? Qual conclusão a gente chega? Aí, a frase do Von Sperling está colocando ali, que na medida do possível deve ser os dois critérios atendidos, na medida do possível. Pelas nossas contas, calculando, não está dando. Então, vamos adotar um valor conservativo, tal como ele fez ali. Vamos botar um valor bem conservativo.
Qual é o valor conservativo? Vamos botar o mesmo. 0,15? Vamos botar o 0,15, que daí atende esse valor aqui, ó. Tá aí parte bonitinho. Ok? Então tem que ter esse critério de análise na hora de propor ali o projeto da lagoa, né? Na hora de trabalhar com essas coisas na engenharia, tem que ver o que é mais relevante, qual é a consequência de operar com TDAH abaixo da faixa. Consegue entender qual seria a consequência de TDAH ligeiramente abaixo? Sai consideravelmente ali da faixa ali. Vai saindo, né? Sim, mas Vai- qual a consequência disso? Na prática, o que você espera para uma lagoa anaeróbica que opera com TDAH reduzido? Não vai remover em tempo rápido suficientemente a DBO, por exemplo. Vai ficar menos tempo dentro do tanque, né? Menos tempo, consequentemente, você tem uma menor eficiência da lagoa anaeróbia. Você está sobrecarregando ela. Influência na qualidade também? Exatamente, a qualidade do efluente da lagoa anaeróbia vai ser ruim. Com isso, você vai mandar mais carga orgânica para a lagoa facultativa que vem em sequência. Com isso, a área da lagoa facultativa vai aumentar. Então, é melhor fazer ela maior para, ou melhor dizendo, usar um TDAH maior e, consequentemente, um volume da lagoa maior, partindo-se de uma COV mais conservativa, né? Não tão agressiva. Então, vamos botar o 0,15. Todos concordam? Sim. Sim. Então, beleza. Próxima etapa é a nossa letra E, que é a determinação da profundidade. Qual que é a profundidade de lagoas anaeróbias? 3 a 5. Está colocado aqui, né? De 3 a 5 metros de profundidade uma lagoa anaeróbia. O livro usou 4,5, né? Isso. Então, vamos usar o mesmo ali, 4,5. A área igual. Qual que era o volume que a gente... 8.866, algo do tipo. 8.800 alguma coisa. 8.870, né? Isso. 8.870 dividido por 4,5 igual 8.870 dividido por 4,5. 171 metros quadrados. Aliás, quanto? 1971 metro quadrado. É a área da lagoa anaeróbia. Vamos dividir em duas por critério de operação ser mais fácil, né? Às vezes tem que fazer manutenção ali, tirar lodo e tal. Aí ficaria 985 metros quadrados. 175. 985 daí. 175 metros quadrados. Isso. Possíveis dimensões. Ele trabalhou com 2:1, que eu... Vamos ver, 34 dividido por 23. 1,5. 1,5. Como é que a gente encontra as dimensões? Então, a área Qual que era a relação? igual... Eles usam 1,5. Igual comprimento vezes largura vezes 1,5 de E. Calculei quanto é isso? L
é igual. Dá um lado com 25,6 e outro com 38,5 metros. 25,6. E 38,4. Parecido. Então tá, já temos as dimensões da nossa lagoa. A estimativa fizeram de eficiência? 60%, né? Pessoal, vocês fizeram a estimativa de eficiência de remoção? Não, eu não cheguei a botar aqui, mas... Vai Não, calculando aí professor, que eu vou fiz pegar uma água. Como foi? Beleza. Muito bem, então a gente vai usar essa equaçãozinha aqui que está no livro, em que eficiência é igual a 1 menos... Aliás, isso aqui não é eficiência, né? É a concentração de TBO no efluente. Ele está assumindo uma eficiência de 60%. Por 100 vezes o quanto está entrando na lagoa, que é 350, que vai ser igual ao que está, né? Então, 0,4 vezes 350 é igual a 140 miligramas por litro. Então, aqui, na verdade, é DBO do efluente. Da lagoa anaeróbia. O que é esse 140, pessoal? É o quanto que está saindo da sua lagoa anaeróbia, aqui, quanto que está saindo aqui, ó, e entrando na posterior lagoa facultativa, que vocês vão ter que redimensionar. Então, vamos voltar. Aqui. Próximo, né? A letra G. A gente vai estimar... Professor, lá não seria 100 menos 60 ou 1 menos 0,6? Voltou tudo. Alguém está com o microfone aberto aí, por favor. Como é que é a pergunta que conflitou ali? Professor, lá não seria 100 menos 60? Ou... É porque se usa ali da... Mas não é o quanto que está removendo, é o quanto que está saindo, tá? Quanto que removeu é 60%. O quanto que está saindo é o que não foi removido, que é o quanto que permanece, né? Se removeu 60%, quer dizer que 40% ficou. Concorda? Camila? Professor, desculpa que aqui tá passando um monte de carro, eu vou fechar o microfone. Mas você me acompanhou o raciocínio aqui? Sim. Tá, então tá entendido, né? Porque é 140. Que é o quanto que está saindo, não o quanto foi removido. Top. Aliás, se eu perguntasse o quanto foi removido, qual seria o raciocínio? Aí sim, né? Seria 350 vezes 0,6, que é o 210. Mais 140, fecha o 350.
Letra G. A gente vai calcular, então, a acumulação de lodo na Lagoa Anaeróbia. Qual é a taxa que a gente deve se nortear? Vou voltar aqui. Esse é o slide que trata do quanto que acumula de lodo por habitante por ano. Aquele Quantos habitantes 0,03? tem na Birama? 17, 18 mil? Isso. Aí põe aqui uma faixa, acho que ele usou 0,04, né? Pode ser. Vamos fazer. O 0,04. Vezes 10 metros cúbicos, né? 17 mil. R$680 por ano. De lodo acumulado. Próxima etapa é ver o quanto que isso aumenta por ano, porque a gente quer em metros agora, né? Então, basta pegar esse volume e dividir pela área da lagoa. O cúbico. Dividido... Qual que é a área da lagoa? 985, eu acho. 1971 metros quadrados? Essa é a total, né? É tipo, Ah, é, total, esse aí, a da Lagoa é 900 e pouco, é 985. Isso aí. Logo, 980,300... 0,690 metros. 0,69. Então, 69 centímetros por ano. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer lá na sua Lagoa Anaeróbia. Tentando encontrar aqui o desenhozinho. Aqui. Qual que é a profundidade dela? 4,5. Então, ela tem 4,5 metros. De volume útil, né? E aqui está dizendo que ela acumula 69 centímetros por ano. Então, a pergunta que a gente se Só faz uma agora... pergunta. Não era para usar a área total das duas lagoas? Depende, deixa eu ver aqui. Porque no livro ele usa das duas. Ah, tá. Tá Por certo. enquanto, não, acho que só depois ou agora já. Não, porque aqui, ó, a gente usou a população total. Então, teria que ser a área das duas. Como tá usando a total, é. Né? Tá certo, bem observado. Então, corrige aqui. Multiplica por 2 aqui, ó. Quanto que dá conta? 34. 0,34. Tá dividido. 34 centímetros por ano. Então, quer dizer que no ano 1, vai subir aqui, ó. Vamos destacar ela. 34 centímetros. Estava aqui. No ano 2, mais
34. 2 mais 34. Só que tem um limite que você pode permitir isso. Qual é o limite? O limite é Do volume da lagoa. 1/3 do volume da lagoa. Quanto é 1/3 do volume da lagoa? 1,5 m, né? Isso. Vamos fazer aqui qual é o tempo que isso vai levar. O tempo é igual a 4,5 sobre 3, que é 1/3 da lagoa, né? Dividido pela nossa taxa anual. 0,34 metros. 9,41, eu acho. Então, o que vai ser isso? 1,5 m dividido por 0,34. Então, ficou meio desproporcional aqui, não vamos fazer mais. Então, esse limite aqui, ó, vai acontecer no 4º ano de operação da lagoa. E aí, o que faz quando isso acontecer? Quais são os critérios? Quais são as maneiras da gente limpar a lagoa? Dragagem, desativa a lagoa. Lembra que vocês têm as duas em paralelo, né? Sim. Então você pode limpar ela primeiro, isola ela, sobrecarrega a outra nesse período, né? Drena toda ela e deixa o material ali sendo o mais seco possível e depois veja lá no livro do Von Spell. É uma lagoa anaeróbia que já está com o lodo estabilizado, então obviamente o único papel aqui para gerenciar esse lodo é remover a umidade, é remover a água. Mas como você drenou ela de maneira separada, não foi com dragagem, né, com ela operando, então o lodo já sai bem seco. Possivelmente o aterro sanitário ali você já dispõe e soluciona esse problema. Reaproveitamento na agricultura, né, tem outras alternativas mais sustentáveis para gerenciar isso aí. Positivo. E aí, o próximo seria o design da nossa lagoa facultativa, que é o que vocês já fizeram na aula passada. A única diferença, pessoal, vai ser em relação à carga. Quanto que vocês usaram na carga da lagoa facultativa na aula passada? Procurem aí. R$1.050. 1.050. Então, 1.050. Só que agora foi removido 60%. Então vai passar a 0,4. Só que esse 1.050 aí é para uma vazão de 3.000 metros cúbicos, né? Não, era para Ibirama, né? A gente já tinha feito para Ibirama, não é? Não. Porque assim, ó, professor, peguei os dados do livro, então a vazão eu deixei o valor que estava no do livro, entendeu? Tá, Aí eu não sei se eu não teria que refazer. Vamos ver aqui qual que era o... Ó, pessoal, ainda botei em vermelho para vocês aqui, ó. Aplicar os cálculos para o município de Ibirama. Temperatura de 8 graus, 17 mil habitantes, LS. E ainda comentei, o que for pertinente vocês alteram, né? Então, a vazão de 3.000 não é condizente com esse 17 mil, né? Então, o que vocês vão ter que fazer agora? Arrumar o que foi feito lá na semana passada para o município de Ibirama, porque esse 3.000 aqui não é condizente. Talvez seja por coincidência próxima, mas teria que calcular ali. E, então, voltar para a aula de hoje
e calcular a nova dimensão da lagoa facultativa, que, por sua vez, vai ser precedida de lagoa anaeróbia. Ok? Positivo. Entendido? Sim. Vamos ver, então, quanto seria a nossa carga aqui, só para dar um norte. É para a mesma vazão. Qual que é a vazão? Vazão, vamos lá. 55 litros por segundo, vezes 86.400, vezes 0,8, que é a taxa de retorno. 55 vezes 86.400, dividido por 1.000 para 10 metros cúbicos por dia, vezes 0,8. 6.801. Isso. 1.801 metro cúbico por dia. Ah, professor, mas você falou para usar com a população. Dá para fazer também. Qual que é o consumo per capita de água médio aí do brasileiro? 200 litros dia. 200? Acredito que sim. Entre 150 e 200, né? Isso. Tá, vamos pôr aqui 200 litros por habitante por dia. Quantos habitantes a gente tem? 17. 17 mil. Isso, né? Uhum. E o próximo? Tá? Tá mais ou menos ok. Então, para o exercício de Birama, ou vocês usam essa abordagem ou usam essa. Aqui a gente está usando um valor de consumo d'água que já nem sei se é mais, né? Porque a população vai aumentando. Aqui, Sim. pelo menos, dá uma faixa típica. Então, lá para a aula de hoje, como é que calcula a carga? 3.801 metro cúbico por dia, vezes, qual que era a DBO? Primeiro exercício ou pro de agora? É o mesmo, né? A DBO é o mesmo. É, que é pro de agora, para a próxima lagoa, ela vai ter passado pela Lagoa Anaeróbia, né? Ah, sim, a eficiência, está falando, né, depois da eficiência. Então, só vamos calcular aqui rapidão. 1.356. 1.356. O que é isso aqui? É a carga afluente à Lagoa Anaeróbia. Anaeróbia. Professor, mas eu quero saber a carga que vai entrar na minha lagoa facultativa. Então, você precisa pegar esse 1.356 e multiplicar pelo tanto que está saindo dela, que é o 0,4. Ou seja, 40% vai passar, 60% vai ser removido. Uhum. 532. 1.330? Deixa eu ver esse número. Acho que eu coloquei errado ali, né? É, eu usei 1330, né? Eu digitei errado ali. 1.330, não sei. Portanto, essa é a nova carga que você vai aplicar. 532 kg de DBO por dia na sua nova lagoa facultativa. Tudo bem? Sim. Beleza. Clarice, me ouve? Sim, tá indo. Tá, então agora vocês vão fazer
de maneira assíncrona até o final da aula para finalizar na aula que vem. Ou seja, a aula que vem, isso já é dado como exercício resolvido. A gente só confere os valores e parte para o próximo assunto de lagoa, que seria a lagoa aerada facultativa. Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, hoje nós finalizamos o conteúdo de lagoa anaeróbia precedendo a lagoa facultativa e, embora a gente não tenha chegado ao final do exercício, vocês vão fazer aí de maneira assíncrona e vão perceber que a área total, quando você combina um sistema com o outro, reduz bastante. Tá? Façam esse raciocínio. Comparem a área que vocês encontraram lá na lagoa facultativa sozinha com a área total do combo. Lagoa anaeróbia mais lagoa facultativa. E vocês vão perceber que a área da ET reduz. Tá bom? Aí na aula seguinte a gente continua a partir desta conclusão e inicia o tópico de lagoa aerada facultativa. Beleza? Alguma dúvida em relação ao que a gente em relação ao que a gente conversou hoje? Tranquilo. Não, com umas coisinhas para ajustar aqui, mas acho que vai dar certo. Certo. Qualquer dúvida, joga lá no grupo. Na medida que eu for conseguindo, eu vou respondendo para vocês, tá? Então, beleza, Ok. pessoal. Bom dia para vocês aí. E nos vemos na semana que vem. Fechou. Eu vou encerrar a gravação, como de praxe. Assim que carregar lá o vídeo, eu disponibilizo. Ou vocês se inscrevam lá, que daí não precisa ficar avisando que o link já foi disponibilizado. Tá bom? Deixa um joinha. Beleza. Deixa um like, compartilha, ativa o sininho, todas as outras cositas massas. Então tá, pessoal. Bom dia aí para vocês. Valeu. Valeu, professor. Bom dia. Tchau.